Vamos então à segunda questão, questão 27. É uma questão de termologia, parte da física que estuda a temperatura e o calor. Mais especificamente falando, o assunto de termologia é escalas termométricas. Então vamos ler a questão juntos. Um termômetro com defeito, está graduado na escala Fahrenheit, indicando 30 graus Fahrenheit para o ponto de fusão do gelo e 214 graus Fahrenheit para o ponto de ebulição da água. A única temperatura neste termômetro medida corretamente na, note, escala Celsius é... Bom, nós vamos ter que desenhar as escalas, tanto a escala Celsius como a escala Fahrenheit, para que nós possamos verificar qual é a única unidade que está correta, tá bom? Então, eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Desenhe as escalas, ok? Vamos desenhar aqui a escala. Vou colocar aqui também, certo? Essa daqui vai ser a escala Celsius, ok? E aqui a escala Fahrenheit. Nós sabemos que para o ponto de fusão na escala Celsius, nós temos uma temperatura de 0 graus Celsius. E essa temperatura do ponto de fusão na escala Fahrenheit corresponde a 32, quando o termômetro está ok, quando está funcionando direitinho. O ponto de ebulição na escala Celsius, nós temos uma temperatura de 100 graus Celsius. É a temperatura em que a água ferve. E na escala Fahrenheit, nós temos 212. Agora, vamos desenhar o termômetro que está com defeito, ok? Esse termômetro que está com defeito, vou desenhar ele aqui. Nós vamos colocar os pontos de fusão e de ebulição que foram ditos na questão. Então, eu vou dizer que aqui é o termômetro em Fahrenheit que está com defeito, vou indicar por F'. Ele falou na questão que no ponto de fusão desse termômetro é de 30 graus Fahrenheit, em vez de 32. E para o ponto de ebulição, nós temos 214. Bom, vai existir uma temperatura na escala, nesse termômetro, vou dizer que é aqui, vai existir uma temperatura nesse termômetro que vai estar correta. Eita, que linhazinha mais reta, não é? Então, existe uma temperatura nesse termômetro, é a única temperatura medida corretamente. Então, eu vou chamar essa temperatura de X. Nós vamos procurar quanto é o valor desse X. Como é que a gente vai fazer para procurar, para encontrar o valor de X? Nós vamos utilizar o Teorema de Tales. Lembra do Teorema de Tales? O Teorema de Tales diz que quando nós temos duas retas e dividimos essa reta em segmentos, nós podemos dizer que esse segmento aqui sobre este segmento de reta aqui é proporcional a este segmento sobre este segmento. Colocando isso daí em números, nós podemos dizer o seguinte, ó, tá vendo esse segmento aqui? X, vamos colocar aqui, x menos 32 sobre esse segmento maior, 212 menos 32, é igual, é proporcional a x menos 30 sobre 214 menos 30, tá? Vamos aqui fazer as continhas, vou repetir aqui o numerador, x menos 32 sobre 212 menos 32 vai dar 180. Vou repetir aqui em cima no numerador x menos 30 e 214 menos 30, nós vamos ter 184. Fazendo as devidas simplificações, vamos dividir aqui todos os denominadores por 4. Nós vamos ter que 180 dividido por 4 dá 45. 180, desculpe aqui, deixa eu colocar correto, deixa eu apagar. Espera aí. Deixa eu apagar porque aqui não dá 180.
214 menos 30, eu falei corretamente, mas não coloquei o resultado correto. 214 menos 30 dá 184. Então, deixa eu colocar aqui, 184. Agora sim, vamos fazer as devidas simplificações. 180 dividido por 4 vai dar 45. E 184 dividido por 4 vai dar 46. Então, nós vamos agora fazer os meios pelos extremos. Vamos pegar o 46 que sobrou aqui no denominador, no segundo termo, e vamos passar multiplicando o x e o menos 32. Então, vamos fazer isso. 46 vezes x, nós vamos ter 46x, menos 46 vezes 32, você vai fazer suas continhas e vai dar 1472. Isso é igual, agora aqui, ó, 45 vezes x vai dar 45x, menos 45 vezes 30, nós vamos ter 1350. Vamos colocar aqui todos os termos onde tem x para esse lado da igualdade, o lado esquerdo. Então, esse 45x vai vir negativo, vai ficar 46x menos 45x. Ou seja, nós vamos ter x igual. Desse lado de cá vai ficar o menos 1350 e o 1472 vai vir positivo para o lado direito. Então, vai ficar 1472 menos 1350 que já estava desse lado. Fazendo as continhas, você vai encontrar que essa temperatura X, a única temperatura nesse termômetro que está quebrado, que marca corretamente o valor, é de 122 graus Fahrenheit. Então, essa temperatura X, a única temperatura no termômetro com defeito que marca corretamente é de 122 graus Fahrenheit. Porém, se você observar, a questão quer a temperatura em graus Celsius. Então, nós precisamos transformar essa temperatura que está em Fahrenheit em Celsius. E nós vamos ter que utilizar para isso uma formulazinha bem conhecida de vocês. Caso você ainda não tenha estudado esse assunto, vai aparecer um cardzinho aqui em cima e só vai aparecer se eu já tiver feito aula sobre esse assunto, senão não aparece. Mas tenha fé, assim que eu fizer aula sobre esse assunto vai aparecer. Você talvez tenha estudado ou não, mas a fórmula que nós utilizamos para transformar uma temperatura que está numa escala para outra é essa: temperatura em graus Celsius sobre 5 igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, nós vamos ter que utilizar essa fórmula para resolver a nossa questão, tá? Onde tem a temperatura em Fahrenheit, eu vou substituir por 122. E nós vamos encontrar essa temperatura em graus Celsius, que corresponde, olha só, a essa temperatura X que nós encontramos. Então, nós vamos encontrar aqui a temperatura em graus Celsius, tá bom? Vamos fazer isso, vamos substituir onde tem temperatura em Fahrenheit, vamos colocar 122. Então, nós vamos fazer assim, ó, vou trazer para cá. Temperatura em Celsius sobre 5 igual a 122 menos 32, tudo isso dividido por 9. 122 menos 32 vai dar 90. Então, o resultado dessa subtração aqui é 90. 90 dividido por 9 vai dar 10. Acompanha comigo, ó. 122 menos 32 dá 90. 90 dividido por 9 dá 10. Então, vai sobrar 10 desse lado. O 5 que está multiplicando, que está dividindo, desculpe, vai passar multiplicando 10. Então, vai ficar 5 vezes 10. Então, a temperatura em graus Celsius é igual a 50 graus Celsius. A temperatura na escala Celsius é igual a 50 graus Celsius. Acompanhou? 122 menos 32 dá 90. 90 dividido por 9 dá 10. O 5 que está dividindo passa multiplicando. 5 vezes 10 dá 50. Então, aqui nós temos a temperatura em graus Celsius, que é a única temperatura em graus Fahrenheit que é marcado corretamente nesse termômetro com defeito.
Item correto da nossa questão, item D. Item correto, item D. Espero que vocês tenham gostado da resolução da questão. Se gostou, se inscreve no canal se ainda não tiver feito isso e dá um like. Vamos juntos na resolução da nossa prova do IFCE.